Olá, e estamos de volta para continuar a conversa. Eu gostaria de fazer uma pergunta direcionada para Alexandre e para Camila, para vocês contarem um pouquinho sobre restauração, o processo de restauração, o que ele é, como que ele funciona, e também como que vocês chegaram nessa área de patrimônio histórico. Bom, em relação à restauração, sempre priorizamos a conservação preventiva do que a restauração, ou seja, mantendo-se a edificação com manutenções periódicas, se evita a restauração, chegar ao estado de ter que ser restaurada. Então, fazendo-se as manutenções, não precisamos ter uma intervenção tão grande como um restauro exige, que é um processo um pouco mais detalhado, né? Existe a necessidade de um profissional capacitado, que tenha que fazer todo um levantamento de danos, de patologias desse edifício, onde possa ser identificado como agir, né, com testes, inclusive laboratoriais de análises, né, de tentar se aproximar o máximo possível do estado original da edificação, né? E é claro que algumas peças são e precisam ser substituídas, né? Se elas, hoje se entende que uma peça que interfere na estrutura da edificação, ela possa ser substituída. Ao contrário de um ornamento, ou seja, aquilo que configura a leitura da edificação, que vai permitir a integridade da edificação, né? Isso precisa ser mantido, precisa ser reconstituído de uma forma que também se estabeleça esse contraste, se deixe claro o que é novo e o que é antigo, né? Existe a possibilidade dessa intervenção, ou seja, o que precisa ser restaurado se restaura, o que precisa ser trocado, sendo em termos estruturais, é possível ser trocado. O importante é que a integridade da edificação permaneça. E o que atualmente se conduz em termos de obras de restauração é que se permita a reversibilidade, ou seja, quando fizer essa intervenção, se possa reverter o estado que estava antes, né? Como existem tendências arquitetônicas, mudanças de uso, enfim, tudo seja possibilitado a reversão. Isso a gente tem bastante nos comércios, né? Porque às vezes as edificações precisam de adaptações para o uso, mas que então sejam feitas essas adaptações e que ao final, né, a casa vai ser vendida ou locada para outro uso, que isso possa ser removido sem causar mais danos na edificação. Porque a gente entende a necessidade dessa edificação se manter em uso, mas com o respeito e, né, com todo o cuidado que ela merece por ser um patrimônio cultural edificado. E então eu gostaria de fazer uma pergunta mais aberta para todos vocês, que é como que se encontra a atual situação do patrimônio edificado em Blumenau, como é que é a convivência de vocês aqui com a situação atual da cidade? Falar de patrimônio sempre é uma questão bastante delicada, não só em Blumenau, no contexto do Brasil, né? Eu acho, principalmente, né, do mundo, mas do Brasil, né? Com um país colonizado que ainda não valoriza o seu patrimônio, né? Nós aqui, eu trabalho na prefeitura há 6 anos, então nós herdamos já um processo de relação de edificações de interesse cultural e agora estamos trabalhando como administrar tudo isso e quais os critérios e como vamos conduzir isso para o futuro para não se perca essa essência. Diferente de outras cidades, eu percebo que aqui ainda existe essa valorização da cultura. Então, quanto a isso, ainda é mais fácil de se trabalhar. A conscientização, digamos assim, em certo ponto, é mais fácil do que em outros lugares, né? Mas nós temos, em contrapartida, essa questão do avanço e o crescimento da cidade que bate diretamente de frente com a preservação e a legislação e as regras têm que estar sempre caminhando junto para que se possibilite a preservação, mas também não tenha como consequência o congelamento. Então é bastante delicado trabalhar ao mesmo tempo com a preservação, mas também com as leis de zoneamento, uso do solo, enfim. O grande segredo, eu acho, da questão da cidade é a demanda dos usos.
Eu acho que o patrimônio, né, os bens tombados e os bens com valor de tombamento, eles sempre têm que ter algum uso. Eu acho que essa é a grande sacada para a cidade, né? Se eles acabam tendo uso, se eles acabam entrando dentro desse jogo da cidade, como a Alexandra falou, de não ficar congelada a cidade, de entrar nesse uso, respeitando as suas características, a sua entidade, a sua forma de construção daquele, você consegue trabalhar tranquilamente com isso dentro da cidade. Eu acho que consegue caminhar melhor com isso, né? Respeitando, lógico, tudo que foi comentado aqui, quer dizer, essa condição de que você tem que respeitar a questão do restauro, como vai ser feito, como vai ser o uso para o comércio, o uso para a residência, o uso para aquilo, mas se ela tiver uso, ela acaba tendo uma funcionalidade, ela acaba tendo um respeito, ela acaba se integrando nesse espaço. Aqui em Blumenau, na região, né, concordo em grau número com o que a Alexandra falou, quer dizer, é sempre complicado, sempre delicado falar de patrimônio, sempre é uma situação difícil, porque bate de frente com essa questão da própria da urbanidade mesmo, mas da urbanização por si só. Nós aqui tivemos casos em que no passado se colocou um falso enxaimel, na verdade, se colocou isso a rodo dentro da cidade, em regiões importantes da cidade, para que se criasse essa ideia turística, sendo que nós temos casos muito legais em vários lugares que merecem ser preservados e que merecem ter essa condição dentro da própria cidade. Então, Blumenau, assim, ela preserva muito algumas coisas em relação muito aos usos que acontecem dela. Então, casas que você vai ver que não vai ter uso, elas são deixadas. E elas vão, mesmo que o poder público atue, mesmo que o COP atue, mesmo que nós, enquanto comunidade, atuamos, elas acabam saindo de cena, né? E ela só é lembrada, às vezes, uma matéria do jornal, às vezes uma matéria em algum lugar, é lembrada quando ela não existe mais. Lá existia aquele lugar antigamente e tal, não tem mais, só tem as ruínas, né? Então, a cidade tem uma relação interessante com o patrimônio, né? A especulação imobiliária é terrível, né? A pressão que se sofre relacionada ao patrimônio de especulação imobiliária é absurda. Assim, é uma coisa muito complicada. Então, o tipo de prédios do lado das casas, tampando visões e tampando aquela maneira de fazer, não dá para congelar a cidade, é verdade, não tem como fazer isso. Mas, entretanto, alguns pontos precisam ser respeitados, né? E por quê? Porque aqueles patrimônios dizem respeito à identidade. Por um monte de fatores que já foram colocados aqui, mas é isso. Eles contam uma história de um tipo de fazer, de casa, contam uma história de uma pessoa que morou ali, de uma região, de um bairro, da cidade, de uma forma geral. E para uma dúvida que surge o que faz uma casa ser tombada patrimônio histórico? Por exemplo, aqui na região a gente vê muita casa antiga, em vários estilos, todas são tombadas ou alguém precisa acionar o governo? Como é que é esse processo de chamar atenção, por exemplo, para uma casa que pode se tornar patrimônio histórico? O processo de tombamento ele pode ser encaminhado por qualquer cidadão. É claro que nós temos, digamos assim, esse levantamento, esse histórico preliminar de algumas edificações já mapeadas. Algumas já se encontram tombadas, outras ainda estão em processo, né, de estudo e avaliação, passa pelo conselho para ser aprovado ou não o tombamento, mas qualquer cidadão pode solicitar o tombamento. Na verdade, uma casa para ser tombada, ela precisa ter um valor de significância, né? Esse significado, ele pode ser todos aqueles que eu comentei anteriormente, né? Então, isso é analisado em relação à técnica construtiva, em relação ao período que ela foi construída, se ela tem algum valor de memória, algum valor paisagístico ou representa o local onde ela foi construída representa algum valor urbanístico, enfim. São vários os critérios e todos eles, ou qualquer um deles, pode ser considerado útil para defender um tombamento. Então, o nosso trabalho dentro da Prefeitura é mapear essas edificações, fazer esse levantamento, né, de dados, esse estudo aprofundado das características, né, para ver se ela tem valores que remetam ao tombamento. E após finalizado esses estudos, é levado para o Conselho de Patrimônio, onde é deliberado se a edificação vai ser tombada ou não. Né? E a partir ela sendo tombada, ela recebe alguns benefícios e, né, acaba restringindo
a questão de intervenções no entorno ali, no sentido de valorizar essas edificações. A edificação tombada ela já tem a isenção de IPTU, né? Ela pode ser solicitada pelo proprietário para ter isenção de IPTU, a isenção de todas as taxas administrativas, burocráticas da prefeitura para adaptações, né? Instalação de outras funções na edificação. E ela também pode fazer uso do potencial construtivo, que é um valor, né, calculado pela metragem da casa, que pode ser revertido e aplicado em outro local, né, que não ali no caso que a casa ocupa. Né? E em relação à restauração, como o Darlan comentou, o imóvel ele pode sofrer intervenções, né? O que, na verdade, a gente tem esses critérios para balizar um pouco como vai acontecer essa intervenção, porque, na verdade, existem bons e maus projetos, né? Esse que é o grande diferencial. Então, pode-se intervir. Às vezes, muitas pessoas têm essa falsa impressão de que o patrimônio é intocável, mas não. Dependendo do projeto, dependendo da qualidade do projeto, se ele respeita essa questão da significância, se ele permite a integridade, a leitura do edifício, ele é possível. E é sempre importante ter profissionais qualificados para fazer esse trabalho, né? Porque um trabalho de restauro não é uma brincadeira. Um trabalho de restauro, quando você tem uma casa tombada, uma casa, não tombada, mas uma casa de valor, né? Você tem que colocar realmente profissionais que entendam do assunto e que façam da melhor forma possível. Seja qualquer técnica que você tenha, seja um chaimel, seja o art déco, qualquer uma delas. São profissionais que precisam ter essa junção da história com a arquitetura de uma forma que possa caminhar com profissionais gabaritados para fazer o melhor possível, né? E dando uso, dando funcionalidade para ela, né? Que eu acho que é o caminho mais indicado para essa condição. E nos casos das intervenções em patrimônio, seja ampliação ou qualquer, você já tem essa condicionante de um edifício com uma importância, né? Então isso é uma condicionante de projeto, que é diferente, por exemplo, quando você começa um projeto num terreno que não tem nada, né? Um terreno livre. Ali não, então você já tem os aspectos históricos, os aspectos arquitetônicos. Então, a grande questão é como lidar com isso e criar um projeto de qualidade respeitando o que já existe. Que essa edificação nova estabeleça um diálogo com a antiga, né? Seja por meio de contraste ou não, enfim, alguma estratégia, né? Tem que fazer parte da cidade. Tem que fazer parte da cidade. As pessoas têm que sentir essa demanda de fazer parte disso, né? Esse novo e esse antigo tem que estar junto. Então, muito obrigada, eu agradeço a presença de vocês, a conversa rende, né? Mas a gente tem que encerrar o programa de hoje. O Expressões está se encerrando, agradeço a participação mais uma vez. Não esqueça de conferir o nosso programa toda sexta-feira, às 8h30 da noite, na FURB TV, e até o próximo.